Sejam bem-vindos a mais uma etapa desse projeto do Kardec Tube, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Esse projeto longo que se propõe a fazer uma crítica à obra Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nós estamos numa longa introdução. Vamos iniciar agora a quarta parte da nossa introdução. Até aqui nós iniciamos mostrando textos em Kardec, em que ele deixa muito claro que a gente pode e até mesmo deve criticar aquilo que vem dos espíritos. Então é possível fazer essa crítica. Já que muitas pessoas até hoje dizem que a gente tem que terminar o projeto, porque a gente não pode criticar. A gente procurou iniciar o projeto na primeira parte da introdução, mostrando o próprio Kardec, os seus textos, que isso é uma possibilidade e até mesmo um dever. Bom, uma vez que a crítica estava posta como algo que a gente pode fazer, a gente tratou na segunda parte da nossa introdução de mostrar mais textos nas obras de Kardec, onde ele fala sobre a crítica, a boa crítica, como fazer uma crítica. Kardec ensinando a gente como que faz essa crítica, a gente trabalhou isso também. Depois a gente viu a questão do conhecimento, o problema do conhecimento atrelado à questão da crítica. A gente vai ver que elas estão muito ligadas, né? É o conhecimento e o saber estudar da forma correta e mais eficaz que vai possibilitar uma boa capacidade crítica. E aí, na terceira parte dessa nossa introdução, nós vimos aí aquilo que a gente disse que seria uma das partes mais importantes de todo o projeto, que foi a questão da obsessão, focando mais na fascinação. A gente viu os conceitos, a gente viu como Kardec e os espíritos pensavam a questão, caracterizavam, eles nos ensinaram a como identificar uma obsessão, eles nos ensinaram como evitar ou tratar uma obsessão, mas nós também procuramos desmistificar muitos pontos acerca desse assunto, né? O principal deles é mostrar que não é a obsessão, não é a evocação, a prática da mediunidade que causa a obsessão. Esse foi um dos principais pontos que a gente mostrou os textos de Kardec e a lógica disso. A gente também tratou da questão da fascinação, porque muitas vezes as pessoas acham que o obsessor está atrelado a espíritos trevosos, extremamente maldosos, e a gente viu que não é bem assim. A gente pode ter, inclusive, obsessores que não são maus, perversos, mas que são pseudo-sábios, são sistemáticos, são enganadores, são trapaceiros, são vaidosos, procuram iludir, enganar. A gente viu várias questões muito graves que a fascinação causa no médium, né? Fazendo com que o médium perca a capacidade de raciocínio. E a gente procurou vincular isso para mostrar um pouco que seja como as características da fascinação se enquadram muito bem na situação entre Chico, Emmanuel e André Luiz. Né? A gente procurou traçar alguns pontos sobre isso. Agora, nessa quarta parte que a gente vai iniciar, ainda da introdução, ela é uma extensão da terceira parte. A gente já tratou um pouco disso na terceira parte, mas a gente vai deixar um pouco mais evidente, mostrando, como sempre, os textos Kardec e os Espíritos falando. O tema central dessa quarta parte vai ser justamente os bons espíritos, ou os anjos de guarda, os anjos guardiães, os guardiões, ou os guias espirituais. Já que Kardec usou também, além de anjo guardião, ele usava o termo guia espiritual, né? Ele chega a dizer, meu guia espiritual, o espírito de verdade. A gente quer mostrar um pouco o que é esse
anjo de guarda, esse espírito superior, esse guia espiritual para a teoria espírita nas obras de Kardec. A gente quer mostrar como que o Espiritismo mostra essa relação nossa de encarnados, de espíritos imperfeitos, de médiums aqui na Terra, essa relação nossa com esses anjos de guarda, com esses guias espirituais. Em que a gente vai procurar, mostrando nos textos, esclarecer também diversos mitos sobre esse assunto que o próprio movimento espírita criou, principalmente com a figura do médium Chico Xavier, já que se entende, na esmagadora maioria do movimento espírita, que Chico era um médium e o movimento espírita até usa um termo, né, mentor espiritual, o seu guia espiritual seria esse espírito chamado Emmanuel, e aí se criou vários mitos em cima dessa relação. O que a gente quer mostrar nessa quarta parte da introdução? Textos em que vão deixar claro como o movimento espírita pensa errado a questão. E por pensar errado, ela está sujeita a vários enganos por parte de muitos espíritos. Então a gente vai entender com alguns textos o que é esse guia espiritual e a sua relação conosco, tentando desmistificar, mostrando nos textos o assunto. Então, a gente vai partir do seguinte pressuposto: guia espiritual ou anjo de guarda é um espírito de ordem superior à nossa. Então, portanto, eu não posso chamar de anjo de guarda, de guia espiritual, espíritos que estão na mesma ordem que eu. E lembrem que a gente está usando aqui a escala espírita que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, em que eu tenho 3 ordens: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Os anjos de guarda são espíritos, ou guias espirituais, são espíritos que estão numa ordem superior à nossa. Portanto, se nós somos espíritos, na grande maioria nós somos aqui na Terra espíritos da terceira, todos nós, não importa a crença da pessoa, não importa o quanto a pessoa seja perversa, terrível, uma pessoa monstruosa, mas todos têm um anjo de guarda que é um espírito da segunda ordem, que é responsável por cada um de nós, por nos guiar, por nos orientar, por nos inspirar, para que a gente realize as nossas provas e as nossas expiações aqui na Terra. É um espírito, então vejam que interessante, cada um de nós na Terra. Nós não estamos falando simplesmente dos médiuns, dos espíritas. Todos nós na Terra temos um espírito, um anjo guardião, um guia espiritual. Todos nós. E ele é de uma ordem elevada, mais do que a nossa. Esse é um primeiro ponto muito importante para a gente tomar como ponto de partida. O movimento espírita, ele confunde muito espíritos familiares que também, de alguma maneira, tentam nos ajudar e muitas vezes nos ajudam, mas eles não podem ser os nossos guias espirituais, porque o guia espiritual é um espírito da segunda ordem para cima. Então a gente não pode confundir. E isso é uma confusão. Muitos espíritos inferiores que têm bondade, boa intenção, conhecimento, eles podem se manifestar, até mesmo nos ajudar. Mas eles não são os nossos guias espirituais, os nossos anjos de guarda. Eles não têm o mesmo poder e competência. Então a gente pode receber a ajuda deles, mas muito cuidado. Eles têm limitações porque eles são espíritos imperfeitos como nós. Então, o anjo guardião, guia espiritual, um espírito de segunda ordem, já que nós somos de terceira. Claro que os espíritos da segunda ordem, o seu anjo guardião é um espírito da primeira ordem, como no caso de Kardec, que era um espírito bom da segunda ordem, tinha como guia espiritual Jesus, espírito puro da primeira ordem. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente tem que entender é que esses espíritos que são altamente evoluídos, que têm o domínio das paixões, que são espíritos virtuosos, que não têm paixões ruins e que detêm bons conhecimentos e têm a capacidade de nos guiar na nossa vida,
e nas diversas existências, esses espíritos são altamente preparados, né?